Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão da FEI. A questão apresenta um tubo onde existem dois líquidos que não se misturam. Ele quer saber a alternativa que representa, de melhor maneira, o gráfico da pressão em função da altura, a altura medida aqui em relação ao fundo do recipiente. Então, este ponto com asterisco é onde tem a máxima pressão, chamando de 1 o líquido que está mais embaixo e 2 mais em cima, além da pressão nessa parte aberta do tubo de pressão atmosférica, a gente pode dizer o seguinte: se aquela altura H for igual a zero, então a pressão lá no fundo é dada por pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. A gente lembra que a pressão hidrostática, pressão de um fluido, é dado por dGH ou ρgH, onde ρ e d é a densidade do fluido. E nesse caso, como o fluido 1 está mais embaixo, a densidade do 1 é maior que a do 2. Então, a pressão na parte inferior vai ser a pressão atmosférica, mas a pressão do líquido branco, líquido 2. Então, vai ser D2, G, e a altura dessa coluna de líquido 2, que é H2 menos H1. Então, a gente coloca aqui H2 menos H1, mais a pressão desse líquido aqui que está achurado, que tem densidade D1 vezes G vezes o H1. Então, essa é a pressão quando a altura for zero. Quando você começa a subir, a pressão começa a diminuir. De 0 até H1, então para uma altura H superior a zero, mas inferior a H1, a gente tem a pressão dada por essa equação. Pressão atmosférica, pressão do fluido que está aqui na parte superior, D2G H2 menos H1, então não mudou nada por enquanto. O que vai mudar é agora. A pressão dessa coluna desse líquido 1 vai ser D1G e a coluna de líquido. Quando você vai subindo de um valor H, a coluna passa a ser H1 menos H. Então, H1 menos H. Vamos fixar nessa segunda expressão. A pressão em função da altura H vai ter uma dependência que é com o negativo da altura. Então, a gente pode dizer que a pressão é proporcional menos H. Isso é uma função linear. Isso é a equação de uma reta, e é uma reta decrescente, porque tem um menos. A gente pode até escrever aqui, ó, a pressão é igual a uma constante. Que constante que é essa? Pat mais D2G, que multiplica H2 menos H1, mais D1GH1. Tudo isso é constante, que eu estou chamando de A. Menos, aí você tem o D1GH. D1GH. Isso é a equação de uma reta decrescente, e o coeficiente angular dessa reta depende da densidade D1. O G é uma constante também, então a pressão vai ser uma constante menos D1GH, onde D1G é o coeficiente angular dessa reta, uma reta decrescente, que depende da densidade D1. Então isso é para o H entre 0 e H1. Então, vamos agora ver o que acontece quando o H ele é maior do que o H1, só que menor que o H2. Então, a pressão vai ser pressão atmosférica mais D2G. E agora, como nós não temos mais o fluido 1, estamos acima dele, então não vai ter mais o D1, mas a altura agora do fluido branco aqui vai ser H2 menos H. O H vai crescendo, então isso vai diminuindo. Então aqui seria H2 menos H. Também a pressão em função do H vai ser uma proporção menos H, também é uma reta decrescente. E a pressão a gente pode falar que é uma constante, Pat mais D2GH2, vou chamar essa constante de B, menos D2GH. Então a gente tem aqui, ó, que a pressão vai depender do D2, densidade do fluido 2.
é uma reta cujo coeficiente angular depende do D2. Então, são duas retas, certo? Decrescentes. Se elas são decrescentes, então aqui a alternativa da letra D não pode ser resposta, a gente pode cancelar, nem a letra E, porque em função da altura, a altura aumenta, que a pressão está aumentando, é o contrário, uma função decrescente. É uma reta, então tem que ser uma função linear. A letra A mostra que são curvas, então também a gente elimina aqui a letra A, e a gente fica com duas alternativas, a B e a C. Qual a diferença entre elas? Na letra B, de 0 até H1, essa primeira parte, é uma reta que tem uma certa inclinação. E de H1 até H2 é uma reta mais inclinada. Como é que compara a inclinação dessas retas? Depende do D1 e D2. Qual é maior? Aqui, ó. O D1 é maior que o D2. Então, a reta de 0 até H1 tem que ter uma inclinação maior. A letra B mostra que a inclinação dessa reta de 0 até H1 é menor, é menos inclinada do que a outra. A inclinação se dá pelo ângulo com a horizontal. Então, você repara aqui que o ângulo, né, que a reta de H1 com H2 faz com a horizontal é maior que o ângulo que a reta entre 0 e H1 faz com a horizontal. Então, essa alternativa B está mostrando que o coeficiente angular da reta entre 0 e H1 é maior que entre H1 e H2. E isso é menor, né? Aqui está mostrando que é menor, e isso não é verdade. A reta entre 0 e H1 tem que estar mais inclinada, que é o que está mostrando aqui na alternativa C. Ó. Esse ângulo é maior do que esse outro. Significa que o coeficiente angular na primeira reta tem que ser maior. D1 é maior que D2. Então, a letra C é a resposta dessa questão. Ok? Então, é importante você analisar qual reta vai ter maior inclinação. Aquela que for referente a um fluido, a um líquido ali no caso, que tem maior densidade. Então, tá aí feita a questão, inclusive a análise matemática das pressões em função do H. Ok, jovens? Tá a resolução de mais uma questão. Um abraço.